Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um café da manhã com Débora. Mais essa manhã de sábado, manhã gostosa com chuvinha, acordei assim, tava bom, hein? Ó o El aqui, ó, o El está aqui, ó, aqui. Hoje eu não trouxe ele, hoje nós vamos ser gratos a Deus, não é verdade? Eu acho que todo dia é dia de ser grato a Deus, porque todo dia o Senhor nos dá a chance de fazer algo novo, de mudar situações. O Senhor tem nos dado essas condições. Então vamos orar. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és tão bom, grandioso, poderoso. Senhor, nessa manhã de sábado, eu quero te pedir a Tua graça, Tua proteção, Teu cuidado, Teu amor sobre as nossas vidas. E que, Senhor, nós possamos ter mais um dia de bênçãos, de vitória e de conquista. Dá-nos café da manhã com Débora abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E eu quero cantar um louvor que diz assim: Teu nome infalível é, vitorioso és. Nananana. É vitorioso és, eu ainda não decorei ele todo, mas eu só sei essa parte. Teu nome infalível é, porque o nome de Deus é infalível e ele é vitorioso. Como Davi venceu muitas vitórias, mas hoje a gente vai falar de um negócio complicado. Vou falar. Nós vamos falar do capítulo 11, 12 e 13. Capítulo 11, versículo 11. Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Gente, esse daqui é um personagem novo na história de Davi, é o Urias. É uma pessoa nova. Urias era marido da Batseba. E todo mundo sabe a história, que Davi viu ela tomando banho, quis ter ela pra ele, e aí deu todo esse rolo. E aqui ele chama Urias, porque a ideia de Davi é que o Urias fosse pra casa, ficasse com Betseba, embriagado, tudo, ficasse lá. E aí o filho que Betseba estivesse esperando ficasse como se fosse de Urias, olha as ideias dele. Era mais ou menos isso que ele queria. Só que Urias diz assim que ele não podia voltar para casa dele, vamos supor, ter um conforto, ter um prazer, enquanto os companheiros dele de guerra, de batalha, estavam na guerra, estavam batalhando. Então, Urias foi muito fiel a eles, foi muito fiel a Davi. Assim como Davi foi fiel a Saul, Urias foi fiel a Davi. E Davi, sabe o que Davi fez? Davi mandou matar Urias, né? Mandou matar praticamente, né? Ele falou assim pra Joabe, ó, bota Urias aí no lugar mais violento da batalha e deixa ele aí. E foi o que ele fez. E aí Urias morreu. Ó, versículo 27. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou a Deus. E eu separei esse versículo especialmente por essa frase pequena e tão importante. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Eu acho que o problema dos nossos dias não é nós fazermos as coisas e elas darem errado, tudo. O problema é quando o que fazemos desagrada ao Senhor. Porque não dá pra fugir do braço forte de Deus. Não dá pra fugir do que o Senhor faz, sabe? Deus, ele é soberano e ele é rei, então se ele faz pro bem, da mesma forma como ele faz pro bem, ele pode fazer pra correção, pra
E quando nós vemos essa frase é muito triste, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E aí ele fez o que desagradou ao Senhor. O que nós temos que vigiar na nossa vida é isso. Às vezes a gente falha, a gente erra, e aí o que a gente faz desagrada ao Senhor. Não é tanto os homens, é a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. A gente tem que pensar, eu estou agradando ao Senhor quando eu faço isso? Eu estou agradando na minha forma quando ajo dessa forma, quando penso dessa forma, quando me movo dessa forma? Então, capítulo 12, versículo 20. Então, Davi... capítulo 12, versículo 7 ao 11. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Nossa, que palavra, mano! Eu imagino Natã tendo que dizer tudo isso, né? Imagina a situação do profeta tendo que chegar numa palavra dessa pro rei. É muito difícil, principalmente se tratando de Davi. Mas Natã foi corajoso aqui e falou. Tá vendo que um pecado ou algo que a gente faz, da maneira como Davi fez, resulta em muitos problemas para a nossa casa, para a nossa família, para nós. Talvez a gente peca hoje e a gente não vê o resultado disso hoje, mas no futuro nós vemos esse resultado, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer é termos uma vida com Deus, nos arrependermos, mas temos a consciência de que o que nós plantarmos, nós vamos colher. Versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Então aqui, o filho que Batseba estava esperando morreu. E enquanto ele estava vivo, Davi jejuou, fez um monte de loucura, tal, fez um monte de coisa, beleza. Só que, quando ele morreu, ele falou, chega, eu fiz o que eu podia enquanto a criança estava viva. Mas isso também foi resultado do pecado dele. Mas logo após isso, Batseba tem outro filho, e eles dão o nome de quem? Salomão. Salomão foi o primeiro livro que eu li. Provérbios foi o primeiro livro que eu li, foi um livro de Salomão. Lembra dele? Lá no início do ano, lá no meio do ano passado, acho que foi isso. E Salomão também tinha um nome de Gedidias, que era amado do Senhor. Então, Deus, ele dá a palavra, mas ele não permite que nós vivamos no sofrimento todo o tempo. O Senhor, ele sempre nos dá uma chance de arrependimento. Esse foi o capítulo 2. Capítulo 13, versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Então aqui nós vemos uma história, a história de Amnon. Ele violenta Tamar. É muito difícil falar dessas coisas, mas você vê, a Bíblia, desde aquela época, já falava dessas coisas de violência
contra a mulher, de estupro, ela falava. Porque desde os tempos antigos isso existe, infelizmente. Mas nós temos que pedir que o Senhor nos guarde, nos proteja, porque os tempos ainda são maus. E aí, naquela época, Amnon violentou a própria irmã. E depois, Absalão foi lá e mandou matar Amnon. Pra você ver que a espada realmente não fugiu da casa de Davi. A espada estava presente na casa de Davi. Pensa na situação de Davi vendo a situação. Um irmão que violentou a irmã e outro irmão que matou esse irmão. Era difícil. Davi ficou, acho que, quase 3 anos sem falar com Absalão, pelo que eu tava lendo aqui. E foi muito complicado. A situação da família era difícil. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: cuide da sua família, ame a sua família, ame aqueles que o Senhor tem colocado ao seu redor, namorado, noivo, namorada, noiva. Cuide para que a relação seja a melhor possível. Cuide para que você possa ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sempre, sempre, em tudo que você fizer, faça o bem, faça coisas boas. Esteja diante do Senhor e Ele vai te recompensar, tá bom? Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, que você se realize no seu trabalho, seja próspero, que você viva em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Tenham um excelente sábado na presença de Deus. Aprendam com os erros de Davi para que a gente não cometa os mesmos erros, para que cometa outros e mais leves, vamos dizer assim, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. E eu também. E eu também.